Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, reunidos no nosso grande QG do programa Por Trás da TI. E aí, o que vocês têm achado? Compartilhe, dê feedback, são histórias que têm, sem dúvida alguma, documentado grandes profissionais da TI do nosso país. O meu convidado de hoje é um grande profissional que vai trazer uma história incrível e veio de longe, do Rio, nascido no Meia, um grande profissional que nós vamos conhecer agora aqui no Por Trás da TI, Marco Lopes. Marco, um grande prazer poder te receber, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, NetGlobe. Fico muito feliz pelo convite, honrado por fazer parte desse seleto grupo de pessoas que vieram aqui compartilhar um pouco da história e quero aqui também abrir um pouco da minha caixa ali de histórias, fatos curiosos e conto com a sua ajuda aí para tirar o máximo de mim aqui. Sem dúvida. Marco, você tem uma história muito bonita, né? Nós temos a chance de poder estar próximo de você, ver o quanto você tem deixado de legado, né? Na vida das pessoas, dos times, né? E isso é o que nos nutre aqui dentro do nosso projeto. Então, parabéns. Nós que estamos honrados com a sua participação. Muito bom. Marco, adoramos começar essa conversa falando de infância, falando um pouco do passado, relembrando bons momentos, né? Porque, sem dúvida alguma, os profissionais que nós somos hoje, né? O pai, o filho, o amigo, né? O irmão que somos hoje, tem muito esse reflexo do que nós aprendemos lá no início da jornada. Fala um pouquinho da sua infância, você é carioca, do Meia, mas conta um pouquinho. Tá, vamos lá, vamos para o início, né? Eu sou o Marco Lopes, as pessoas me chamam de Marcão, porque eu sou alto, eu tenho 1,88 m. Hoje, nesse momento, tenho 47 anos, mas em algum momento eu já fui o Marquinho, né? Eu fui pequeno. Olha que legal. Porque meu pai era Marco também. Tá. E eu sou filho de um pai engenheiro, trabalhou por muitos anos na companhia aérea Varig. Minha mãe professora, né? E a gente morava num bairro do subúrbio do Rio chamado Meia. Acho que muitos conhecem aí famoso, do Brasil. E minha infância foi uma infância muito boa, né? Uma infância onde eu pude brincar, ter amigos, né? Uma infância muito mais fora de casa do que dentro de casa. Eu tive essa oportunidade, né? Então, ela foi importante e potente porque eu tenho amigos desde essa época. Então, amigos de mais de 35 anos. Fantástico. Isso eu acho que é um dos maiores legados que a gente tem, é carregar pessoas tão próximas assim por tanto tempo, né? Então, dessa infância eu carrego isso e carrego momentos divertidos, momentos muito lúdicos mesmo. Então, eu aproveito para compartilhar que eu tive sim uma infância muito boa. Que bacana. Marcão, vou te chamar de Marcão então. Por favor. Como carinhosamente todos te conhecem, né, no mercado. Marcão, ali ainda na infância, né? Porque, poxa, seu pai trabalhando, né, como engenheiro na antiga Varig, sim. Né? Eu também tive reflexos da minha vida na Varig, o meu padrinho, piloto da Varig, comandante, então sim. assim, aquele envolvimento todo. Quais eram as influências ainda como menino, né? O Marquinhos, quando te perguntavam talvez, pô, o que você vai fazer, o que você quer fazer, ainda muito jovem, era seguir um pouco os passos do pai? Eu tinha uma visão muito distorcida, eu queria muita coisa, eu queria ser médico, eu queria ser jogador de futebol em algum momento, como todo rapaz da minha geração. Lembro que em algum momento, sim, engenheiro, mas a definição, para mim, foi muito clara quando eu fiz 14 anos. E eu vou contar por quê. Que legal. O meu pai, ele estava numa transição de carreira, né? Ele já estava saindo da empresa, isso aí remonta a 91, tá? 1991. E ele já estava buscando abrir um próprio negócio. Ele já abriu, e ele falou, bom, eu preciso aqui organizar o meu estoque, era uma loja, e eu vou comprar um computador para organizar essa minha loja. E então ele falou, bom, comprou o computador e deu na minha mão. Falou assim, me ajuda. E aquilo foi transformador. Né? Ali transformador. Foi transformador para mim. 14 anos, nessa época. Você lembra o computador que era? Lembro, um AT386. Olha, um 386. E tinha uma vantagem pelo seguinte, como meu pai trabalhava em aviação, ele trouxe de fora
o computador. Então, à época, no início da década de 90, não existiam ainda, de uma forma muito difundida no Brasil, monitores coloridos. Então, o meu monitor era colorido, então era bem diferente, né? Porque eu tinha amigos que... Não no programa, tinha uma pessoa só que tinha umas telas preta e branca, outros no colégio eu trabalhava com tela de fósforo, mas, então assim, foi muito potente receber aquele equipamento e começar a descobrir. E ali, né, do início, eu lembro o quanto eu errei. E aí essa é o fio que eu queria conduzir também a minha história aqui. Que bacana. Foram muitas tentativas. Nesse AT386 eu fiz o que podia e que não podia. Eu parei várias vezes o computador porque eu instalava coisas que as pessoas me falavam. E depois eu reaprendi, eu consertava. E eu sempre muito curioso, né? Eu lembro, e aí uma passagem muito engraçada, porque nessa época você não tinha a internet, pouco se falava, era mais algo acadêmico. Essa literatura era difícil obter, então você sempre recorria a quem? A quem entendia de computador. Né? E eu lembro, né, que o meu pai, ainda trabalhando na Varig, ele tinha um colega de trabalho que entendia um pouco, porque ele mexia e tal. E assim, ele falou para mim isso, olha, o fulano de tal entende e pode te ajudar. Só que assim, eu levei isso muito a ferro e fogo. E aí, resumindo, eu voltava da escola, à meia da tarde eu pegava o telefone e ligava para ele. E ele trabalhando. Não, falando assim, poxa, me ajuda aqui. E o cara trabalhando, né? Hoje eu vejo, eu falo, caramba, que louco que eu fui e que bacana que ele foi de ver aquela criança, aquele adolescente ali, escutar e ajudar, né? Então, eu fui muito dessa criança, adolescente, curioso e falei, bom, é isso aqui que eu quero da minha vida. Então, ali nos 14 anos eu fui apresentado, aos 15 eu falei, é isso que eu quero fazer. Sensacional. E aí eu comecei a fazer cursos, né? E, enfim, me preparei até entrar na universidade. Legal, Marcão. Num curso. Que passagem, assim, que preciosidade que você pincelou, né? Buscou na sua história. E só lembrando, né, para quem está nos ouvindo, esse é um conteúdo que, poxa, as pessoas vão assistir em vários momentos, né? Início dos anos 90, nós tínhamos um negócio chamado reserva de mercado nos anos 80. Então, assim, mas não tinha computador no Brasil. Olha, nós estávamos vivendo um momento chamado reserva de mercado, onde se tinham, né, uma política para fomentar fabricantes locais e a gente era sempre, né, penalizado um pouco com as novidades, como o monitor colorido na época, que não tinha, aquela coisa toda, né? E entendendo também que em 91, acesso à internet era para pouquíssimos, talvez para os acadêmicos, talvez para os grandes, né, grandes companhias começavam a ter. E como que foi essa questão de ir rompendo essas barreiras, Marco, assim, do conhecimento? Como que você estudava? Como que você aprendeu, por exemplo, né, codificar? Como que foi esse início ali com 15 anos, já que... E também tem uma passagem curiosa, porque eu fui buscar os cursos, né? Falei, bom, preciso aprender, eu vou buscar me capacitar. Né? Eu já tinha essa visão. E aí pedi para entrar num curso. Existia um curso no Rio de Janeiro, era muito famoso, mas tinha um que as pessoas falavam assim, olha, esse curso aqui é um pouco mais profundo, optem por ele. Aí eu fui para esse curso, tá? E lá, ali, né, eu comecei, fiz introdução a microcomputadores, depois eu me lembro que eu fiz um curso de DBase 3. Por quê? Por que o DBase? Porque como meu pai pedia para eu poder organizar o estoque, eu precisava de alguma coisa em termos aí de banco de dados para ajudá-lo. Exato. E aí foi muito curioso, né? E aí eu vou cortar para o fim desse curso. Do instrutor me chamando, né? Aí ele chegou assim para mim. Eu lembro que, acho que na minha vida toda, foi a única pessoa que me chamou pelo segundo nome, que o meu nome é Marco Alexandre de Macedo Lopes. Ele me chamava de Alexandre, e assim, era muito estranho. Ninguém nunca me chamou de Alexandre, nunca me chamou, mas ele me chamava. Eu lembrei disso. E aí ele me chegou e falou, Alexandre, vou te contar uma coisa aqui. Quando eu recebi a lista de alunos e vi que eu tinha um adolescente de 15 anos, eu falei, meu Deus do céu, onde eu me meti, cara? E aí você, no fim... eu virei o monitor dele. Olha. Eu fiquei ajudando as pessoas. Eram pessoas que estavam um pouco com mais dificuldade ali nas questões de tecnologia. E foi muito produtivo para mim.
Então, esse primeiro contato, tecnologia, de fazer os cursos, foi muito bacana. E aí, no colégio, eu também aprendi um pouco ali, em codificar em Basic, e algumas carta certa, como é que é? Lotus 123. Lotus 123. Isso. Então, assim, eu tive acesso a isso. Tive acesso a um CP500, tive um acesso depois a computadores de plataforma baixa, mas eu peguei essa transição, né? Eu não sou da época do cartão perfurado, mas eu peguei essa transição aí do terminal mas isso muito mais academicamente. Que legal. Duas coisas que me chamaram nessa sua passagem, né? Essa vocação, e aí é aquilo que eu disse, a nossa experiência traduz muito o que somos hoje, com abundância, aquilo que, né, ou seja, exala em nós, né? E essa relação já com pessoas, né? Querendo servir, ajudar a pessoa para construir ali, né, a solução para o problema dela. Claro. Então, eu queria pincelar esse ponto, né? E essa questão, né, Marcão, que, assim, é unânime. Algumas pessoas me falam assim, Renato, pô, dessas mais de 400 entrevistas, histórias, né? E aí, o que você mais tem visto superação, dedicação. Eu não vi ainda uma história de um cara de sucesso que chegou lá e que não teve um grau de dedicação, de superação muito acima da média. E vejo nesse exemplo, né, do seu professor, pô, depois você ajudá-lo, né? Então isso mostra uma característica muito legal da sua passagem. Ó, estamos tirando coisa boa aí, Marcão, tá vindo coisa boa. Marcão, passou por essa etapa, você já não tinha mais dúvidas que aquilo ali era bacana para construir uma carreira, um aprendizado. Quando foi aquele momento que você falou o seguinte, poxa, agora o negócio está ficando sério, né? Momento que preciso ganhar dinheiro para poder me bancar daquilo. Como foi o momento que isso vira de fato uma profissão, que você começa a abrir as portas para iniciar uma jornada? Não foi como o Siso já na primeira jornada, né, Marcão? Claro que não. E é muito curioso, né? Porque hoje a gente percebe que eu acho muito bom as pessoas começando carreiras, pivotando para outras, mas eu fui forjado ali a você ter uma carreira numa universidade, numa faculdade, e dali você galgar os passos de trabalho, né? Então, quando começou? O marco é a entrada na universidade. Perfeito. Eu passei por uma universidade, a UFRJ, no Rio de Janeiro, uma universidade que tem muito gabarito em computação. É verdade. E grandes mentes da UFRJ sentaram aqui, sensacional. Sim. E aí, ali eu falei, bom, agora é me preparar, sair da fase de criança, adolescente, agora eu entro na fase adulta de fato. E foi realmente ali onde eu me encontrei. Eu falei, bom, eu achava que era bom, mas não achava que era tão bom como eu vi aqui. E ali eu fui me preparando e vendo. Iniciei a faculdade achando que eu ia para um caminho, no meio eu achei que ia para outro e no fim terminei indo para a área de desenvolvimento de software. Olha só. Foi ali que eu falei, bom, a oportunidade apareceu, eu já estagiava e eu progredi. Numa empresa que é uma empresa aqui de Campinas. Olha que legal. Hoje ela é Matera, mas na época ela era software design. Ah, hoje é Matera. É Matera, mas na época ela era software design. Eu trabalhei, foi meu último estágio / primeiro emprego. Perfeito. Então, como desenvolvedor, lá no escritório do Rio de Janeiro. E eu trabalhei bastante ali. E assim, e é importante, né? Porque eu tive várias carreiras dentro da mesma carreira. Né? Então eu achava que, bom, eu vou ser programador, porque eu era programador, e um tempo eu vou virar analista, arquiteto, enfim, uma projeção. Mas as coisas foram mudando e até eu chegar aonde eu estou agora, que, enfim, é onde eu estou agora. Né? Que legal. Que início bacana, então, os estudos te apoiando a decidir, né, Marcão? Sim. As competências que na época era TI. Então, Sim. Se a gente for lembrar, me ajuda, tínhamos desenvolvimento, software, em especial, né, programador. Sim. Tínhamos redes, né? Assim, tinha 2 ou 3 competências que naquela época a gente... Tinha o DBA.
Tinha a parte de banco de dados, né? Fechava por aí, né, Marcão? Assim, por aí mesmo. Legal. Então, você pegou um mundo de desenvolvimento e foi nessa jornada. Quando foi esse momento que começa a ter esse processo, né, de dizer, poxa, eu tenho várias possibilidades dentro da TI? Quando começa a cruzar as possibilidades? Ela começa a cruzar, e é muito curioso isso, porque até antes de ir para o desenvolvimento, eu achei que eu ia para a área de banco de dados, né? E no próprio desenvolvimento, eu participava muito próximo do banco de dados, eu sempre fui alguém mais híbrido. Eu nunca ficava muito fechado ali num silo. Tá. Quando eu decidi, em algum momento, que eu entrei no mestrado, eu falei, bom, eu vou me dedicar full time para o mestrado. Nesse momento, o mestrado em engenharia de software, ok. Só que eu comecei a trabalhar, enfim, para complementar ali a bolsa que eu tinha e em projetos de desenvolvimento, projetos que também tocavam banco de dados. E aí, mestrado, eu emendei num doutorado que eu não concluí. Mas aí é importante falar disso, porque foi aí que eu pivotei. No doutorado, por não concluir, eu me empreguei num trabalho de arquitetura de TI. Esse foi a minha entrada. Por quê? Por uma bagagem acadêmica, a arquitetura de TI me dava uma visão um pouco mais ampla, sistêmica, e aí eu desenvolvi competências em arquitetura tecnológica de uma maneira mais ampla. Depois, eu fui para a empresa que eu estou hoje, onde eu passei por áreas de infraestrutura, área de desenvolvimento, área de atendimento. E área de atendimento é um capítulo que eu quero trazer também, jogar um pouco mais a luz ali em cima. E por hoje, e agora, não por fim, mas hoje, eu estou na área de segurança da informação. Sensacional. Marcão, você traz esses insights e, de novo, eu tenho que falar aqui da riqueza que é essa nossa área de TI. Né? Ou seja, o quanto ela se tornou democrática, né? Hoje ela aceita, sim, né? Grandes profissionais, né? Ou seja, doutores, né? Como você, entendedor. Eu não sou doutor, mas eu sou... Estou aqui me dando a liberdade de chamar de doutor, né? Poxa, mas pessoas que têm, na verdade, uma visão de tecnologia, não necessariamente profunda, técnica, de arquitetura, né? Então a TI, ela tem sido muito democrática, convidando muitas boas mentes para compor, né? Mas não necessariamente, né, com aquela linha que você desenvolveu, que eu desenvolvi, que é aquela base, né, técnica de arquitetura, de rede, camada OSI inteira e tudo mais, claro. Né, Marcão? Sim. Marcão, então, voltando ainda, então, poxa, uma grande escola, né? E aí entra um desafio dentro de uma grande companhia. Como que foi, né, ou seja, trilhar uma jornada numa das maiores, né, companhias do nosso país, super importante, numa trajetória? Como que é desenvolver uma carreira numa grande companhia, Marcão? É muito curioso também falar disso, porque eu acredito muito que você começa as coisas, você tem um planejamento, mas você não tem a certeza de onde você vai chegar. É verdade. Né? E aí o curso da tua história, ela vai te dando insights e dicas ali. Quando eu entrei na Então BR, a minha ideia era, bom, eu estava trabalhando como um arquiteto de tecnologia, eu vou fazer esse mesmo trabalho. Me surpreendi porque era por intermédio de concurso público, eu fiz o concurso e entrei na área que tinha vaga, que é a área de infraestrutura. Eu falei, puxa, área de infraestrutura, eu não conheço nada disso. Me habilitei, enfim, consegui ali ter me habilitar a falar, né, a língua, interagir. Que ano que foi isso, Marcão? Só para me situar. 2009 foi quando eu entrei. 2009. Eu faço 15 anos esse dezembro desse ano. Pô, fantástico, que bacana. Então, foi muito interessante porque esse é o caminho. E aí depois eu fui vendo, falei, bom, agora eu entendo que meu objetivo é esse. E eu fui buscando, aí eu fui passando, né, fui para a área de atendimento, dentro da área de tecnologia, da área de atendimento, eu fiquei bastante tempo na área de atendimento. Depois eu tive uma passagem na área de desenvolvimento, trabalhando depois um pouco na área de desenvolvimento com compliance, mais para TI. Voltei para atendimento muito brevemente e depois recebi o convite para assumir a área de segurança da informação da Então BR.
Desde 2018 eu tô lá. Passei pelo momento, todo momento, hoje como Vibra Energia, muito feliz de poder continuar ali a história e ver uma nova história sendo construída e participar dela. É verdade, uma linda jornada dentro de uma história, né, de uma companhia incrível. Mas eu fiquei curioso nessa questão do atendimento, não é normal, né, áreas, né, profissionais de tecnologia enfatizarem tanta parte do atendimento. Fala um pouco dessa experiência. Eu vou falar, porque ela marca a minha trajetória profissional. O meu primeiro estágio, e acho que boa parte de quem ingressa na área de tecnologia, ou vai para uma área de atendimento, né, e na área de atendimento ou vai para um help desk, service desk, ou vai para a área de field service, atendimento de campo. Eu fui trabalhar em atendimento de campo. E nessa época, aí eu estou falando de 97, a gente não tinha sistemas de ITSM, chamados. O chamado, eu lembro que quando eu chegava da faculdade, eu sentava numa mesa, tinha papeizinhos, olha, procurar fulano, procurar fulana, e era esse o trabalho. Então, assim, eu sou uma pessoa hoje que consigo vocalizar as minhas ideias, mas eu era um jovem ali muito tímido, com dificuldades de assim... Não que eu não tivesse amigos, mas de fazer novos amigos. A área de atendimento, ela me desabrochou, porque eu tinha que interagir. Que bacana. Eu tinha que interagir. Sensacional. Então, assim, você... E ali eu aprendi, foi muito rico, porque eu via que as pessoas às vezes me chamavam, não era para resolver o problema técnico delas, elas queriam falar. E elas encontravam em mim, ali, em especial, com o meu outro colega, a oportunidade de conversar, falar. Às vezes queriam desabafar, às vezes queriam reclamar mesmo do chefe, do colega, e eu ficava ali escutando, né? Então, à disposição, né? À disposição, porque eu percebi isso, né? De que é importante você estar atento a essa necessidade. E aí que eu pude perceber que a gente, uma área de tecnologia, ela tem o fim de atender alguém. Você atende alguém, você está ali para prestar um serviço. É claro, essa prestação, ela é uma parceria, mas você está ali para servir, né? Então, isso foi muito positivo para mim, porque dali cravou em mim, no meu DNA profissional, essa característica de buscar sempre uma escuta pelo problema, o interesse pelo problema das pessoas. Isso que eu entendo que é muito importante que a gente tenha. As pessoas de tecnologia, em especial, precisam ter esse interesse genuíno no problema que as pessoas têm e querem ali compartilhar com você. Marcão, sensacional você trazer de uma forma tão espontânea e tão verdadeira, né, que o atendimento foi algo que te desafiou. Sim. Né? Você, na verdade, trabalhou algo, né, mais deficitário ali, um pouco, né, aquilo que não era tão seu forte e conseguiu desabrochar isso. E eu queria deixar uma reflexão sobre isso. Né? Estivemos ontem reunido com grandes profissionais da área de segurança, um evento em São Paulo, e conversando principalmente com quem está começando na jornada. Muitos deles vinham assim, Renato, poxa, sugestão, uma carreira, e aí? Eu disse, olha, invista muito na sua capacidade em conseguir traduzir para as pessoas comuns os benefícios que a tecnologia traz para o dia a dia do trabalho dele, para a vida pessoal daquela pessoa. Nós somos muito mais hoje convocados como evangelizadores, como servidores com o nosso conhecimento às pessoas, do que literalmente sermos grandes conhecedores de plataforma, tecnologia ou qualquer outra coisa. Eu acho que está aí, né, dentro desse nosso segmento, falando de cyber, né, um desafio grande para todos, que é conseguir traduzir o que a gente faz, o que a gente protege, o risco numa visão que o outro consiga perceber. E você trouxe aqui um insight super legal, Marcão. Queria te agradecer aí. Tem problema. A questão de indicar, né, não tem muita fórmula, né? Quando você fala de carreira, é muito mais aquilo que você tem ali, são chamados, né? Chamados. O que te chama? O que te dá
brilha teu olho, o que você faria, parece piegas e coisa ali de coach barato, né? O que te faz trabalhar de graça, né? O que você trabalharia de graça nesse primeiro momento. Então, esse tipo de chamada que você tem que buscar. É ali que você vai ter a competência. E aquela chama, ela pode se apagar. E se ela se apagar, você tem que buscar outra. E assim vai. É esse aprendizado contínuo, né? Essa reinvenção que a gente tem que... E não nos preocuparmos de que, caramba, essa profissão aqui eu tenho que perseguir, eu vou ficar tanto tempo. Não. As coisas, elas vão acontecendo. Se você se dedica, elas vão acontecendo. Marcão, para a gente abrir um novo capítulo da nossa conversa aqui, mais importante, a sua trajetória, ela é uma trajetória que eu chamo de intraempreendedorismo. Você conseguiu, ao longo de 15 anos, né, se reinventar ou nutrir, né, o desafio, né, o brilho nos olhos, o trabalhar de graça, o trabalhar com muito amor, né, dentro do mesmo projeto. Você tem companhias, tem lideranças que, né, a gente consegue fazer essa grande jornada e imaginar que muitas vezes eu participei de 4, 5 ciclos de uma empresa que é totalmente diferente, mas não precisei sair dessa companhia para experimentar tudo isso. Então você tem uma marca na sua trajetória muito bonita, parabéns, né? Um trabalho de resiliência. Não é comum assistirmos, né, profissionais que enxergam, né, que para chegar lá não tem só um caminho nem dois, tem o seu caminho e é você quem constrói esse grande caminho. Então, queria passar as minhas impressões aqui da sua grande jornada. Marcão, uma das coisas que a gente tem sido muito cobrado como líderes, você na sua posição, né, eu também na minha posição aqui como um grande divulgador, né, da importância de cibersegurança na vida das pessoas e das organizações, que é a parte da conscientização, né? Ou seja, tornarmos o elo pessoas um elo forte, um elo do time, um elo que está engajado. Como que você tem trabalhado nos tempos de hoje, quando a gente está falando de IA, né? Estamos falando de um momento que, ou seja, todos nós estamos sendo bombardeados de coisas novas, de engenharia sociais nova. Como que você tem tratado esse tema? A parte de conscientização, eu gosto de substituir o termo por comportamento seguro digital. Perfeito. Ou digital seguro, melhor. Por quê? Porque a consciência, né, a gente sabe que, bom, se eu não usar o cinto de segurança ao dirigir, eu posso sofrer um acidente, então eu devo botar. O comportamento é eu não pensar nisso e automaticamente colocar o cinto. Perfeito. Então, é nisso que eu acredito. Como é que a gente faz a pessoa sair do estágio de consciência, né, do conhecimento, consciência e se comportar, agir como? Perfeito. Né? Então, esse trabalho, eu vejo que ele é um trabalho que tem que ser encarado como treinamento. É treinar. Treinar repetidamente. Um atleta de alto desempenho, para ser de alto desempenho, ele treina muito. E ele treina muito aquilo que ele sabe muito. Isso que é importante. Então, é importante, pelo menos assim que eu vejo, que a forma para colocar essas ameaças dentro de um cotidiano é chamar essas pessoas, apresentar a elas como conhecimento o que é ameaça, fazer com que elas se conscientizem, né? Explicar os motivos pelos quais ela não deve clicar num link, não atender uma ligação e não passar os dados ali sensíveis, mas de que forma a gente consegue fazer com que, tá bom, ela conhece, ela tem a consciência, como é que eu faço ela agir de uma maneira segura? Então, isso só treinando repetidamente. E criando um ambiente seguro, de forma psicológica, para as pessoas saberem que, ok, ali nessa caixa de areia de treinamentos, a gente vai errar. E que bom que a gente errou ali, né? E assim, não ter o medo de errar, de expor as suas vulnerabilidades, porque é ali que a gente consegue reforçar, criar esse comportamento. E assim, ser humano é algo que, por natureza, é vulnerável. Então, vamos errar, vamos falhar. É natural. É uma questão de
trazer de uma maneira mais relaxada possível, sem muito pânico, de trazer o conhecimento e consciência das ameaças para que a gente consiga treiná-las e isso virar um comportamento de proteção. Então, eu acredito muito nisso, a gente trabalhar nessa trinca. De você trabalhar nisso para que a gente consiga, de forma inconsciente, agir de maneira segura. Perfeito. E quando chega nesse grau de maturidade que você nos trouxe aqui, Marcão, grandes coisas acontecem ao ponto de beneficiarmos pessoas da nossa própria família. Ou seja, o nosso comportamento seguro, ele vai além, obviamente, do âmbito profissional e você começa a ter isso ajudando um pai, uma mãe, orientando um filho, né, conversando sobre esse tema possivelmente num almoço de domingo, né, ajudando. Que nós estamos protegendo a nossa família digitalmente, claro. Isso é super importante também. Marcão, estamos vivendo hoje, né, 2024, estamos aqui no mês de outubro, batendo esse grande papo e os números só aumentam, né? Ou seja, um déficit de mão de obra qualificada, não só em cibersegurança, mas em várias outras competências do mundo de tecnologia, né? Sem dúvida alguma, é uma profissão mais do que do futuro, é do presente, mas muita coisa ainda por vir para se desenvolver e abrir ainda mais as possibilidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, da gente falar de carreira de tecnologia, em especial de cyber, principalmente para os jovens que estão nos assistindo, que estão aqui dizendo, Renato, faz uma pergunta para o Marco, pô, ele recomenda uma carreira em cyber, ele vê realmente um negócio assim, com boas oportunidades, um mercado em crescimento. Marcão, e aí? Se uma pesquisada rápida, seja nos GPT da vida ou no próprio Google, a gente vai perceber que o mercado hoje, em 2024, é muito deficitário de profissionais de tecnologia com habilidades em cyber. Porque, historicamente, não se existia essa formação, então a massa de profissionais que se tinha não eram dedicadas para esse fim, ao passo que as ameaças elas exponencializaram e precisamos de profissionais ali que tenham a competência, as habilidades para poder ajudar as empresas a aumentar a resiliência cibernética. Então, assim, é uma carreira promissora, sim, é uma carreira de um alto, na minha visão, de um alto índice ali de empregabilidade, mas, assim, eu recomendo desde que você goste da carreira. Fazer aquilo porque eu tenho muitas oportunidades, é uma carreira que vai te exigir muito em estudar, exigir muito, às vezes, do seu tempo, exigir muito, e aqui a gente precisa falar um pouco também e ser transparente. Um tempo que você, às vezes, dedicaria à sua família, à sua vida pessoal, você vai precisar dedicar para estudos, né? Para estudos, para trabalhos em incidentes, para trabalhos, às vezes, em remediações diversas. Ele não é um trabalho que que tem ali uma previsibilidade. Uma previsibilidade, né? A palavra é essa. Então, mas você gostando, se é o seu chamado, vá, que ela traz essas recompensas, sabe? E é muito importante. A gente precisa hoje, cada vez mais, de pessoas que eu vejo hoje se habilitando nas questões tecnológicas, mas que olhem elas num aspecto de como eu consigo, com esse meu expertise em tecnologia, ajudar as organizações, ajudar a sociedade a ser mais resiliente. Ajudar as pessoas, ajudar os negócios a prosperarem. Perfeito. Que mensagem chave. Quem está nos assistindo, anota aí essa frase, que essa é a mensagem central de tudo isso. Marcão, falando um pouquinho agora sobre a importância, né? Ou seja, no processo de desenvolvimento de uma carreira, é importantíssimo nós nos aliarmos, nós andarmos, nós termos a humildade de se juntar a pessoas que possam nos levar para o próximo degrau. O que eu estou querendo dizer é a importância de termos referências, né? Não se constrói uma carreira como a sua, como a minha, sozinho, né? Constrói através de pessoas, com apoio de pessoas. O que você trouxesse um pouco
isso, a importância, né, de termos pessoa ao lado numa trajetória não só de vida, mas numa vida profissional também. É importante você se inspirar, né, em alguém ou em algum grupo de pessoas, né? Então, olhando aqui no retrovisor da minha vida, eu vejo que eu sempre me inspirei em pessoas, né? E desde as pessoas próximas, pai e mãe, que são aquelas primeiras referências, e parte para os professores, Exato. parte para amigos, né? Que de fato eu tive a oportunidade de ter amigos, e tenho esses amigos até hoje, amigos brilhantes, né? Brilhantes em termos, como pessoas, como profissionais. Então, essas pessoas se inspiram. Mestres, né? Diversos, pessoas ali, líderes, colegas de trabalho que te inspiram. Eu gosto de pegar, olhar para cada pessoa que eu interajo e vejo assim, caramba, o que eu aprendi com essa pessoa? O que eu aprendo com ela? E pode ser qualquer pessoa que trabalhe diretamente comigo, que eu dê bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu sempre busco esse olhar, falando, bom, essa pessoa, ela tem alguma coisa para me ensinar. E é difícil, né, você olhar, eu olho para quantas pessoas fizeram a construção do que eu sou hoje, e quantas vão ser, porque eu não parei aqui, né? Então, assim, quantas eu vou encontrar no meu caminho que vão ainda mais me construir aí como ser humano, que é importante. O profissional, ele vem junto, mas como ser humano. Importante essa sua visão e você trazer de uma forma prática, porque muitas pessoas às vezes reclamam, né, dizendo assim, poxa, passei uma jornada tão intensa, me dediquei tanto a algo, mas muito tecnicamente, muito apaixonado por algo, né, e esquecendo um pouco dessas conexões, né, com as pessoas, trabalhando, né, esse networking que é tão importante e ter essas boas referências, aprender com essas pessoas, ajudar e tudo mais. Marcão, temos um capítulo aqui no Por Trás da TI, que é um momento muito importante, é um momento de deixarmos registrado, né, um muito obrigado, né, registrado aquele sentimento mais verdadeiro, né, por algumas pessoas que, se não tivessem, né, na sua jornada, na sua vida, possivelmente a sua história estaria sendo contada de uma forma diferente, né. Um momento super importante, queria lhe dar esse espaço para deixar aqui registrado, né, talvez uma reflexão, um obrigado, ou, enfim, um momento do Marco Lopes. Renata, assim, é uma pergunta difícil porque, como eu falei, são tantas pessoas na nossa jornada, né, e você especificamente nominar elas fica difícil. Eu vou aqui fazer um trabalho falando da família especificamente, e primeiramente minha esposa Vânia, vamos fazer 20 anos ali juntos. Parabéns. E é uma jornada, então ela participa dessa construção, me ajuda, me dá, é meu esteio, realmente é a minha companheira, é quem faz, me coloca e me provoca, né? Isso é muito importante. E aí eu volto para o Marco criança, né? Meus pais, Marco, Eliane, que já se foram, mas que deixaram aqui um legado importante para mim, o meu irmão Rafael, que também me suporta muito. Essas pessoas da família, elas são as mais importantes. E nessa trajetória toda de vida e de carreira, eu passei por tantas pessoas, e aí o meu agradecimento a todos os professores do colégio, seja ele ensino fundamental, ensino médio, os professores da universidade, minha orientadora no mestrado, que foi também no doutorado, meus líderes, e faço aqui uma menção tive líderes, mulheres poderosíssimas e que me inspiraram muito. Tenho muito orgulho dessa trajetória que eu tive com elas e de líderes que possam me inspirar e me inspiram até hoje, porque eu guardo essas lembranças como uma caixa de um oráculo ali de conhecimento, onde eu, caramba, vou pegar aquela frase, aquela passagem que aquele meu líder, aquela líder fez naquela época comigo, eu vi acontecer. Então, assim, é muito difícil. Eu estou falando de quase, se não uma centena de pessoas chega próximo a isso. E meus amigos também, ali, que são presentes demais na minha vida. Muito bacana, que bonito, Marco. E isso mostra a generosidade, a grandeza, né, do seu caráter, da sua pessoa. É isso, nós somos reflexos daquilo que nós tivemos a oportunidade
que a vida nos proporcionou, Sim. desde a base familiar e também esses grandes anjos, né, na Sim. nossa vida que nos trazem essas ótimos aprendizados. Marcão, não só falando de vida, de trabalho, o que você gosta de fazer nas horas vagas, assim, final de semana, o que você tem se dedicado? Vamos lá. Eu gosto muito de, assim, em especial, né, eu dedico meu tempo livre eu saio muito, né, vou a shows, gosto muito de música ao vivo, então essa minha vida é um pouco agitada nesse sentido. Eu tenho agora também adquirido o hábito de correr, não sou um corredor ainda hiperamador, mas estou caminhando ali e tenho colocado isso, está transitando de meramente uma atividade física, eu estou querendo já me lançar em voos compromissos mais sérios nesse sentido. Fazer as corridas de 5, 10K, essa eu estou fazendo, eu estou começando já... uma meia. Já estou começando já a olhar para meia. Para meia. Vamos ver se eu consigo. Vou ficar na torcida aqui. Vamos ver se eu consigo. Conseguir eu vou conseguir, mas eu não sei... Meu plano é para o ano que vem. Vamos ver para o ano que vem. Então eu tenho feito isso. Eu gosto muito, uma coisa que eu também falo, né? As pessoas não acreditam. Eu gosto muito de carnaval na Bahia, eu gosto muito. Eu e minha esposa, a gente curte muito. E é algo que a gente... as pessoas falam, caramba, você... Né? Eu não imagino você. Não, imagine. As pessoas imaginam. Quem já me viu já sabe que é viável, é possível. Então, assim, é nisso que eu invisto meu tempo. Né? Leituras, sim. Estudar sempre, né? Não tem como não ser. Mas, assim, saindo um pouco ali do compromisso acadêmico, né, / profissional, eu tenho minhas distrações e hobbies. Sensacional, que bacana. Tá aí, Marco Lopes, estamos conhecendo um pouquinho mais dessa grande trajetória. Marco, queria aqui, mais do que te agradecer, queria reconhecer e te parabenizar pela sua jornada e principalmente pela disposição, né? Aos 47 anos, nós somos da mesma geração, de 77, né? Um momento que a gente vive para dizer assim, cara, o que eu posso retornar um pouquinho aquilo que eu recebi com tanta abundância na vida. Não veio de graça, não foi fácil, mas veio com muita abundância, né? E eu acho que é um pouco disso, né? Deixar que a sua palavra, um pouco da sua história, né? Pessoas que possivelmente vão te conhecer através desse conteúdo. Não vão ter a chance, talvez, de trabalhar contigo ou interfacear ali no dia a dia. Então, mostra um cuidado, um carinho bastante grande da sua parte de compartilhar essa linda jornada. Fica aqui meu muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Valeu, Marcão. Obrigado. Eu agradeço. Valeu. Parabéns. Aê!